Saudações, nação rubro-negra! É sempre um prazer imenso contar com a sua presença para debater o momento do nosso Leão da Ilha, que está em contagem regressiva para mais um compromisso importantíssimo no Campeonato Brasileiro da Série A. A missão agora é clara: buscar a primeira vitória na elite nacional. E o adversário não é qualquer um, não. Trata-se do Fluminense, tradicionalíssimo clube carioca, com história, com camisa pesada, mas que, convenhamos, vem oscilando muito mais do que deveria nos últimos compromissos. O embate está marcado para o próximo sábado, dia 3, e será no lendário Maracanã. Um desafio gigante? Com certeza. Mas também uma oportunidade de ouro para mostrar que o esporte está vivo, está atento, está competitivo. Os trabalhos em Recife já começaram com intensidade total. O técnico e sua comissão têm colocado foco absoluto em cada detalhe da preparação. Não há espaço para erros, não há margem para distrações. O Brasileirão exige o máximo e o esporte sabe que qualquer vacilo pode custar muito caro. A equipe vem estudando minuciosamente o adversário e, por sorte, ou estratégia, teve a chance de observar o Fluminense em ação nesta última terça-feira, quando o time carioca entrou em campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo foi contra a Aparecidense, clube de Goiás que disputa a Série D do futebol brasileiro, ou seja, uma equipe tecnicamente muito inferior em relação ao que se espera de um time da primeira divisão. Mas o que se viu dentro de campo foi algo muito diferente do que a lógica indicava. Apesar de estar jogando em casa, no Maracanã, com o apoio de quase 9.000 torcedores, o Fluminense enfrentou uma dificuldade inesperada para impor seu jogo. Era de se imaginar uma partida controlada, um domínio técnico e tático desde o apito inicial, mas a realidade foi outra. O time carioca teve posse de bola, é verdade, mas encontrou muitas barreiras no caminho. A Aparecidense se defendeu com inteligência e ainda teve coragem para atacar. Foram pelo menos 3 lances de perigo real criados pelo time goiano, algo que certamente acendeu um sinal de alerta para o técnico Renato Gaúcho. O jogo só foi decidido nos minutos finais da segunda etapa, mais precisamente aos 36, com um gol solitário de Keno. E mesmo com a vitória garantida, o sentimento no estádio era de frustração. A torcida do Fluminense, que não compareceu em grande número, deixou clara a sua insatisfação em vários momentos da partida. Foram vaias, murmúrios e uma cobrança silenciosa, porém pesada, sobre a postura do time. E não era para menos. Enfrentar um clube da quarta divisão e sofrer tanto para construir uma vitória é preocupante. O desempenho abaixo do esperado ligou o alerta não só no banco de reservas tricolor, mas também nos bastidores da Ilha do Retiro. Isso porque ficou claro que o Fluminense, embora tenha um elenco talentoso, está longe de viver seu melhor momento técnico. Isso pode ser decisivo para o esporte, que entra nesse confronto ciente de suas limitações, mas com um plano de jogo muito bem traçado para explorar as brechas deixadas pelo adversário. E como se não bastassem os problemas táticos e a atuação, sem brilho, o Fluminense ainda saiu de campo com um prejuízo considerável. Logo aos 9 minutos de jogo, o atacante argentino, peça fundamental no esquema ofensivo, sentiu fortes dores no joelho esquerdo após uma tentativa de finalização, em um lance em que acabou chocando a perna com a cabeça de um defensor da Aparecidense. O impacto foi forte. Ele ainda recebeu atendimento fora de campo, tentou se reerguer, mas não teve condições de voltar ao jogo. Acabou substituído por Everaldo e saiu com uma bolsa de gelo na articulação, preocupando não só o departamento médico, como também toda a comissão técnica e a torcida tricolor. Com 14 gols em 23 partidas nesta temporada, o jogador vinha sendo o grande nome do ataque do Fluminense. Sua possível ausência no confronto contra o Sport pode mudar completamente o panorama da partida. Não apenas pelo talento individual, mas pela forma como o time se organiza em campo a partir dele. Sem ele, a construção ofensiva do Fluminense perde fluidez, perde referência e o sistema tático tende a ficar mais previsível. Isso, claro, pode ser explorado pela equipe pernambucana, que já começa a desenhar estratégias para se aproveitar dessa possível fragilidade. O Leão, por sua vez, chega com fome de vitória.
Ainda sem somar 3 pontos na competição, a equipe sabe que precisa mudar esse cenário o quanto antes. E mesmo diante de um adversário qualificado, o momento é propício para acreditar. O Fluminense não vive seus melhores dias. Está pressionado, tem atletas importantes desgastados fisicamente e agora ainda tem que lidar com a chance real de perder sua principal referência ofensiva. Se o Sport for inteligente, souber controlar o ímpeto e jogar com maturidade, pode sim sair do Maracanã com um resultado positivo. E mais do que isso, o Sport precisa entender que jogos como esse são os que moldam o espírito de permanência na Série A. Não se trata apenas de buscar 3 pontos, trata-se de mostrar força, de demonstrar que a equipe tem condições de brigar com qualquer adversário, mesmo fora de casa, mesmo em um dos estádios mais imponentes do país. A semana será de ajustes finos, de trabalho duro, de preparação tática e psicológica. Não é exagero dizer que o jogo de sábado pode ser um divisor de águas para o restante da temporada. Agora, olhando para o que vem sendo preparado nos treinamentos, dá para perceber um foco especial na compactação defensiva. O Sport sabe que não pode se lançar ao ataque de forma desorganizada. O equilíbrio será o segredo. A ideia é manter a linha de marcação muito próxima entre defesa e meio-campo, forçando o erro do Fluminense e apostando em transições rápidas, especialmente pelos lados do campo. E claro, não dá para esquecer das bolas paradas. Contra adversários tecnicamente superiores, essas jogadas podem ser decisivas. Dentro do elenco rubro-negro, o clima é de confiança. Jogadores experientes têm chamado a responsabilidade e os mais jovens seguem com muita entrega nos treinamentos. Há uma consciência coletiva de que esse é o momento de virar a chave. O início do Brasileirão não foi dos mais fáceis, mas ainda há muito campeonato pela frente e um bom resultado contra o Fluminense pode dar um gás emocional tremendo para a sequência da competição. O torcedor, como sempre, tem um papel fundamental nesse processo. Mesmo com o jogo sendo fora de casa, a torcida do Sport mostra sua força em todos os cantos do país. E você aí do outro lado da tela, que carrega esse escudo com tanto orgulho, já pode ir mandando sua energia positiva, porque cada detalhe importa! Essa partida não será fácil, mas está longe de ser impossível. O futebol é construído de momentos, e talvez esse seja o momento ideal para o Sport crescer na competição, surpreender o adversário e mostrar que está preparado para brigar de igual para igual na elite do futebol brasileiro? E você, torcedor rubro-negro, o que está esperando desse duelo? Será que o Leão vai conseguir explorar essas falhas que o Fluminense mostrou na Copa do Brasil? A ausência do atacante argentino vai mesmo abrir espaço para o Sport construir seu jogo com mais liberdade? O momento é de análise, de esperança e de preparação. Porque sábado é dia de luta, é dia de Maracanã, é dia de Sport em campo buscando sua primeira vitória nesta Série A, que promete ser uma das mais disputadas dos últimos anos. Enquanto o sábado se aproxima, os bastidores seguem em ebulição, tanto no Recife quanto no Rio de Janeiro. A movimentação nos departamentos médicos, nas comissões técnicas e entre os próprios jogadores já revela o quanto esse confronto entre Sport e Fluminense ganhou contornos mais sérios do que muitos imaginavam. No caso do Leão, há um misto de otimismo cauteloso e concentração absoluta. Nos treinamentos da semana, o técnico do Sport tem insistido em situações de jogo que simulam a pressão no campo defensivo, justamente para preparar seus atletas para os momentos em que o Fluminense empurrar a equipe para trás. Mas também está claro que o plano não é apenas se defender. O Sport quer ser cirúrgico. A proposta é manter a intensidade quando tiver a bola, aproveitar os espaços que surgirem pelas costas dos laterais adversários e trabalhar com inteligência cada posse. Afinal, em jogos como esse, o número de oportunidades é pequeno, é preciso matar quando tiver chance. Além disso, o possível desfalque do atacante argentino do Fluminense pode mexer não apenas na escalação, mas no psicológico dos jogadores tricolores. Quando uma referência técnica sai de campo, o time leva um abalo, os movimentos mudam, a fluidez das jogadas perde ritmo e muitas vezes outros jogadores acabam sobrecarregados ao tentar suprir a ausência. Isso pode abrir brechas no sistema adversário, brechas que o Sport precisa ter olhos atentos para explorar.
A atenção aos detalhes será crucial. Não se trata apenas de marcar bem ou atacar com velocidade, mas de interpretar o jogo enquanto ele acontece. Se o Fluminense hesitar, mesmo por alguns minutos, o Sport precisa ser implacável. Outro fator que pode ser decisivo é o comportamento emocional da equipe pernambucana. Jogar no Maracanã sempre impõe um peso. Mesmo com a torcida do Fluminense demonstrando impaciência, ainda é um estádio emblemático, capaz de influenciar o psicológico de qualquer time. Por isso, o Leão precisa manter a cabeça no lugar. Nada de nervosismo, nada de cartões bobos, nada de cair em provocações. A postura tem que ser firme, madura, competitiva. Jogar com inteligência será tão importante quanto jogar com intensidade? O elenco sabe disso e vem trabalhando esse equilíbrio ao longo da semana. Em meio a tudo isso, a diretoria do Sport também tem dado respaldo ao grupo, evitando qualquer tipo de pressão excessiva e reforçando a confiança no trabalho que vem sendo feito. As conversas nos bastidores são de apoio e foco. Ninguém está jogando a toalha por causa de um início sem vitórias. Pelo contrário, existe uma crença real de que o time vai crescer dentro da competição, especialmente com o retorno de peças importantes que estiveram fora por lesão nas primeiras rodadas. A recuperação desses atletas pode mudar o nível de competitividade do time nas próximas semanas, e isso já começa a se refletir até mesmo no ânimo dos torcedores, que têm mostrado apoio incondicional nas redes sociais e nas ruas do Recife. Expectativa é que o time entre em campo com a mesma alma guerreira que o torcedor conhece tão bem, não importa o tamanho do desafio. O Sport é um clube forjado na luta, na superação e na paixão da sua gente. E sábado, no Maracanã, será mais uma dessas batalhas em que o coração precisa bater mais forte, em que o grito da arquibancada, mesmo à distância, tem que ecoar como combustível. O momento exige garra, exige entrega, mas também exige inteligência e estratégia. O Sport está se preparando para tudo isso. E se conseguir alinhar esses elementos dentro de campo, pode muito bem escrever um capítulo memorável nesta caminhada da Série A. Porque quando o leão ruge com vontade, até os gigantes tremem. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A possível venda do Sport Clube do Recife ganhou contornos históricos nesta semana com uma proposta bilionária vinda de ninguém menos que Ronaldo Nazário, o ex-jogador e empresário que já comanda o Cruzeiro e tem participação em clubes europeus como o Real Valladolid. Surpreendeu ao formalizar uma oferta robusta para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, EICF, do Leão da Ilha. A proposta gira em torno de 1 bilhão DRL, incluindo investimento direto no clube, quitação de dívidas e aporte em infraestrutura, marca e categorias de base. O movimento de Ronaldo não é por acaso. O Sport vive um momento de transição e busca modernizar sua gestão. A possibilidade de transformar-se em SAF já era discutida internamente, mas a oferta do fenômeno acelerou os bastidores rubro-negros. A diretoria analisa com cautela, diante da magnitude financeira da proposta e do potencial de reestruturação que ela oferece. Parte da torcida se divide, enquanto alguns veem a chegada de Ronaldo como uma chance única de reerguer o clube no cenário nacional, outros temem perder a identidade e o controle tradicional da instituição. Ronaldo, por sua vez, vem apostando em clubes com potencial de crescimento e grande apelo popular. O Sport, com sua enorme torcida no Nordeste e tradição centenária, encaixa-se nesse perfil. O Leão tem força regional, mas há anos sofre com dívidas, instabilidade política e dificuldades para se manter na elite do futebol brasileiro. A chegada de um investidor do porte de Ronaldo poderia representar um novo ciclo, com gestão profissional, investimento em longo prazo e foco em revelar talentos locais. A proposta bilionária ainda será avaliada pelo Conselho Deliberativo e pelos sócios do clube em assembleia a ser marcada. Caso seja aprovada, o Sport poderá entrar para o seleto grupo de clubes brasileiros sob comando de investidores de renome.
Resta saber se o coração rubro-negro aceitará abrir mão do modelo associativo em troca de um futuro promissor nas mãos de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.